Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos falar agora de borda, aliás, margens. Borda foi a anterior. Margem, mais uma aula aqui no CSS, legal para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vamos falar de margens do CSS, nas suas propriedades CSS, para deixar os nossos arquivos de HTML mais bem estruturados, né? Mas melhor, mas melhor é ótimo, mas tudo bem. Vamos seguindo. Bom, as propriedades CSS margens são usadas para criar espaço ao redor dos elementos, fora de qualquer borda definida, tá bom? Com CSS você tem controle total sobre as margens lá dos elementos. Existem as propriedades para definir, por exemplo, a margem de cada lado, né? Elemento, por exemplo, superior, inferior, lado esquerdo, direito, enfim. Aí você vai brincar aí, portanto, aí com as propriedades, tá bom? Vamos lá para o exemplo aqui. Nós vamos trazer aqui para mostrar para você logo em seguida. Margens individuais. É o mesmo princípio lá da aula de borda, né? E aí nós temos aqui, ó, margin, top, right, bottom e left, ou seja, margem no topo, na parte superior, lado direito, lado inferior e lado esquerdo. Todas as propriedades margem podem ter os seguintes valores: auto, ou seja, o valor aqui pode ser automático, né? O navegador calcula a margem conforme vai usando aquela questão da, da. Qual é o nome? Deixa eu lembrar aqui, agora me fugiu em mente a memória o nome. Mas a questão do. Caramba, como é que é o nome? Da responsividade. Pronto. O lado responsivo, né? Ou seja, se adapta de acordo com o navegador. Ah, comprimento, que você vai especificar lá em pixels, ponto ou centímetro, e outros em percentuais, né, que especifica a margem em percentual, largura do elemento, né? Herdar, especifica a margem que deve herdada ao elemento pai, né? Dica de valores negativos não permitida, ou seja, se você colocar um valor negativo não vai funcionar, não vai ficar legal. Beleza? Vamos então para um exemplo aqui prático, né? E aí nós temos aqui o nosso exemplo aqui, ó. Nós temos, por exemplo, head, aqui, ó, dentro do head style, nós temos a nossa primeira div. E aí nós estamos colocando, vamos colocar uma borda aqui, ó, borda, um pixel solid e black, é a cor. Margem top 100 pixels, margem bottom 100, margem height 150 e margem left 80 pixels, tá bom? E aí nós colocamos uma cor, né, um background color light blue. O que que acontece aqui, ó, nessa divisão, tá? Tudo isso aqui, ó, essa div, essa área de divisão, ela vai ter o seguinte resultado que será mostrado assim. Observe aqui, ó. O que que é isso aqui é o elemento em questão, né? O que que eu estou dizendo? Eu estou com uma distância, essa distância daqui, ó, de cima, né? Olha aí, são 100 pixels daqui, 100 para o final, aqui não vai pegar mais essa questão aqui, ó, do topo, né? Lado esquerdo e do lado direito, ela vai ficar tipo meio que jogada aqui, ó. Observe que ela está usando o espaço, né? No tempo lá do seu navegador, tá bom? Aí você pode parar aí, dar uma parada nesse vídeo aqui, para esse código e implementa aí, tá bom? Esse, portanto, é o nosso primeiro exemplo de margem, né? E nós estamos definindo aí os valores da margem. Acho que deu para entender, né? A questão da margem. Vamos dar na sequência. Continuando, propriedade abreviada. Bom, para encurtar o código é possível especificar todas as propriedades de margem em uma única propriedade, tá bom? E aí você tem as propriedades margem, né? Que é utilizada na questão da abreviatura. Observe que aqui são elas as individuais, ó, margem top, margem height, bottom e left. E aqui nós temos a margem como ela seria, né, colocar os valores numa abreviatura. Em vez de colocar o nome, você coloca o valor equivalente. Aqui, ó, 25 pixels, 50 pixels, 75 pixels e 10 pixels. Onde o 25 representa a parte superior, né? Os 50 pixels ao lado direito, os 75 inferior e os 100 pixels ao lado esquerdo. Observe que você só iria escrever em uma única linha, dando um espaço, né? Especificando aí, portanto, aí
A abreviatura seria mais ou menos esse exemplo aqui, ó. Observem o tipo de borda, o espaçamento e a cor. E o resultado seria esse aqui. Você pode parar aí, dar um pause no vídeo, verificar, tá? Esse é o nosso CSS. Aqui nós estamos falando aqui, só para isso, para você entender, tá? Nós estamos dizendo que essa divisão terá, essa div terá borda de 1 pixel sólido e a cor black. A margem terá 25 pixels de lado superior, 50 do lado esquerdo, 75 do lado de baixo, bottom, e 100 pixels do lado esquerdo. E aqui nós vamos ter uma cor light blue, tá bom? Vamos lá, o exemplo seria então esse aqui, ó. Observe aqui o espaço aqui de margem do topo, o inferior aqui, ó. Esse aqui, vamos considerar esse aqui o final, e aqui do lado, tá bom? Então isso aqui, portanto, usando o mesmo efeito, utilizando a abreviatura, portanto, da margem, da propriedade margem abreviada aqui no nosso CSS. Seguindo, falaremos de margens abreviada ainda, né? Falando aqui que você pode, além de lá, nós temos três tipos, você pode abreviar, por exemplo, em três, né? Três valores, onde aqui, ó, margem 25, 70, 50 e 75 pixels, onde os valores de 25 representariam o valor superior, o segundo vale para os dois lados, né, direita e esquerda, e o inferior aqui vai para o inferior, 75 para o lado de embaixo. Aí nós temos o exemplo aqui, ó, embaixo, tá? Que a gente já viu lá. Aqui nós temos uma outra maneira, né, onde nós podemos abreviar com dois valores, onde o primeiro representaria o lado superior e inferior, e o de baixo representando aí os 50 pixels no lado esquerdo e direito, como temos também aqui o exemplo, e depois você pode ver, parar aí o vídeo para testar aí, tá bom? Vou passar porque o exemplo é basicamente o mesmo, é só para mostrar mesmo a possibilidade de você fazer. E ainda nós temos a possibilidade de você abreviar com um único valor, né? Onde os valores da abreviatura correriam ou responderia pelos quatro, se você quer deixar todos os quatro valores de margem, né, igual ou equivalente, só precisa colocar então, portanto, margem e o valor que ele vai funcionar para as quatro margens, para todos os lados, né, com o mesmo percentual em pixels, né, que você vai definir aí. O exemplo, portanto, aí das abreviaturas de margem, tá bom? Tem ainda o valor automático. Você pode definir, portanto, o valor da margem, propriedade autocentralizar ele. Como você deixa ele, no caso, se você deixar o lado direito e esquerdo, ele vai meio que centralizar, se deixando automaticamente, ele vai ficar centralizado na página, efetivamente, tá bom? A depender do elemento em questão, tá? Vamos lá, por exemplo, aqui, ó, nós temos o exemplo, ó, margem automática. A divisão ela tem uma largura de 4, ou 4 aqui, 300 pixels, a margem vai ser automática e a borda um pixel sólido e head. O que vai acontecer? Quando a gente testar aqui, o que acontece? Observe que ele vai ficar centralizado, né? Tanto para a esquerda ou direita, ele vai ocupar todo o espaço do meio, centralizando aqui no meio da área do espaço em questão, tá? Nós estamos determinando aqui que essa borda ela ficou automática e como ela é automática, ela vai ficar bem no meio da página, tá bom? É um exemplo, portanto, de se usar a borda automática. Uma alternativa muito legal de se fazer também tem o valor herdado. O que é o valor herdado? Bom, este exemplo permite que a margem esquerda do elemento da classe exemplo 1 aqui, né, seja herdada para o elemento PyDiv. Vamos já ver aqui como é que é isso. Observe div, né? Olha aí, board 1, pixel sólido e head é a cor. Nós estamos determinando que essa divisão terá essa cor, tá? E a cor, o tipo da borda e a cor. A margem ela vai estar 100 pixels à esquerda, tá bom? E aí nós temos o px, parágrafo e a classe x1, que ela vai dar pegando aqui a margem left e aqui nós estamos dando um valor para ela aqui, tá? Para estar herdando. E aí o que acontece? Ela pega, né, a formatação, né? Quando eu coloco lá o valor, ela herda o elemento lá da divisão, div, né? A formatação da div ela vem para cá.
né? Observe que as cores, por exemplo, a cuidada e o espaçamento, né? Como exemplo, a gente vai voltar, só para você verificar aqui, ó, vamos voltar lá, onde ele herdou aqui, portanto, aí, ó, observe a cor, né? O estilo da corda e a dimensão dela, né? E o alinhamento percentual dela à esquerda, que foi de empurrada ali para lado esquerdo, né? Você observa que ele herdou, então, os valores, né? Lá da dívida que ela não estava sendo falada, ela só pegou simplesmente, se você observar o parágrafo não tem nada, ela não tem, essas cores não estão lá, né? Mas ela conseguiu herdar porque ela usou esse valor aqui que é exatamente para herdar essa propriedade. Beleza? Espero que tenha sido útil. Esse foi o nosso vídeo falando de margem aqui do CSS. E eu espero que você tenha curtido muito, né? Deixa um like no vídeo. Não é inscrito ainda, se inscreva. Compartilhe com os amigos nas redes sociais, que isso ajuda muito no crescimento aqui do nosso canal. Valeu, galera. Até a próxima.